Continuando com o assunto da experiência luciferiana. Um bom dia para todos. Nesse divisor de águas que nós começamos no vídeo anterior, nessa mudança de olhar e nessa quebra de paradigmas, são coisas a serem observadas, atentadas, no sentido de eu poder perceber nuances maiores que outrora eu não conseguia. Por quê? A mente, quando passa a fazer os dois processos de criar e armazenar, ela sobrecarrega-se. Claro que ainda teve mais, esse processo dessa experiência, quando do sequestro dos DNAs, que agora nós estamos recuperando, estamos reajustando, realinhando os nossos entendimentos com a ajuda da espiritualidade maior e com a ajuda dos irmãos cósmicos como um todo. Então, tudo está acontecendo sob o olhar da luz, sob o olhar de Jesus. E essa transformação está se dando e está acontecendo naturalmente. Aí começa a mudança de olhar, cada vez mais a busca profundo em meu ser, em minha origem. Isso é que vai denotar essa mudança de olhar. Como também em todos vocês que estão nessa grande peça teatral, encenada em nossa querida Terra. Acompanhando os noticiários, vemos cada vez mais situações onde o desamor toma parte de nosso tempo. Eu julgava, tomava partido, não entendia o porquê faziam isso ou aquilo. Com isso, eu acabava somando energias deletérias, potencializando o desamor. E assim, todos vocês que também não tinham esse entendimento, também faziam como eu, na frente da televisão, do noticiário, toma partido desse sujeito, daquele, desse país, daquele país, e nós apenas estávamos fomentando energias para as experiências ficar cada vez mais potencializada. E os nossos amigos gestores, que como vocês viram no finalzinho do capítulo anterior, do vídeo anterior, começavam a aproveitar aquela energia e se alimentavam dessas energias. Vendo ou ouvido, devemos não deixar que energias que não sejam do amor adentrem nossos ouvidos. Devemos ser apenas observador, não tomando partido. Devemos envolver a todos e tudo na luz que somos, pois já entendemos nossa participação nesse cenário e que dentro de nossa mudança de olhar possamos fazer a diferença, somando-nos na harmonia e paz que todos necessitam desse despertar. Então, percebemos nesse trecho essa importância de sermos observadores de nós. Não é mais eu ver aqueles dois naquela situação, aqueles países naquela situação, mas eu devo observar aqui o que está acontecendo aqui. Não é para aquele está certo, aquele está errado. Não. Não julgueis. Respeite a experiência de cada um. O Evangelho de Jesus é agora que ele mais intensamente é exigido da nossa participação como um todo nesse cenário. A misericórdia divina nunca nos deixou desamparados,
na grande agenda do Criador, estava lá programado. Há 2000 anos Jesus virá a materialidade, encarnando na terra e fará ressoar a palavra do amor. E creiam, amigos, ele sempre está junto a nós, na multidimensionalidade como um todo, e em breve, entre nós, na materialidade mais avançada. Então, olha, é importante essa mudança de olhar, passar a observar diferente e percebermos essa multidimensionalidade, percebermos essa possibilidade. Jesus está aqui em cada um de nós, nas energias crísticas, luz, consciência, poder. Jesus está aqui, pois é aqui que ele recomenda a todos nós. Vá para os seus aposentos e lá em segredo converse com Deus. Então, meus amigos, essa é a misericórdia divina. Entender essa experiência luciferiana é começar a abrir os nossos olhos. Lembram da passagem que ele fala que nenhuma das ovelhas se perderá? Pois bem, ele é a luz, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele fala também que ninguém vai ao Pai sem ser por ele. Aqui, ó, o caminho do Pai, ó, em cada um de nós está aqui, ó. Então, o que agora essa mudança de olhar, né, vai fazer? Vai fazer eu perceber diferente. Jesus não está lá longe. Deus não está lá longe. Não, está tudo aqui bem pertinho. É apenas uma questão vibracional, de frequência, de sintonia. Então a gente começa a perceber uma mudança de olhar, de entendimento. E passamos a validar, valorizar uma estrutura cósmica, desde os primeiros vídeos, uma dimensionalidade, os DNA. Então a gente começa a se reposicionar numa outra situação. Nós podemos pegar aquele elevador, né, que volta e meia eu falo dele, né? Todos nós temos esse acesso, essa possibilidade, mas eu preciso ter essa mudança de olhar. Devo entender aquela quebra de paradigmas que acontece com a gente, e esse divisor de águas, que é o entender essa experiência. Minha mudança de olhar agora encontra consistência e solidifica-se em minha essência, como também espero que essas linhas os levem a refletirem e buscarem novos horizontes na luz que são a partir de nossos corações imortais, como falei instantes antes, né? A luz que somos, a partir dessa luz aqui, desse coração. Mais uma vez, fala Jesus, aqueles que têm olhos de ver, ouvidos de ouvir, e entendimento de entender. Então não é apenas para ficar olhando para o ontem, não é apenas para ficar vendo a banda passar. É um processo muito mais profundo de observação, de reflexão, para não ficarmos limitados apenas vendo e não enxergando, ouvindo e não entendendo. Então, passos significativos devemos dar agora, como já deveríamos ter dado antes, não resta dúvida nenhuma. Qual é a característica de um missionário? A característica de um missionário é, precisamente, reconhecer e entender cada sulco na face de um ser humano, a partir dele próprio. Então, eu vejo no próximo aquilo que sou, né? Já ouvimos isso antes. Então, devo perceber no próximo um sulco e, o cara é um guerreiro, é um lutador, é um vencedor. E aquele negócio de inveja, ciúme, já não é mais tempo disso, né? Ele tem uma compreensão tão profunda do caminho humano na Terra,
que não há lugar para julgamento, apenas espaço, silêncio e entendimento profundo da outra pessoa. Né? Vocês lembram quando a gente fez aqui, ó, esse processo aqui, ó? Aqui é a passarela, aqui é a porta estreita nesse amarelo. Aqui do lado, ó, são o público, é o sistema linear. Aqui nesse amarelo é um sistema quântico, a porta estreita. Em detrimento, a gente percebe, né, vocês que acompanham os vídeos desde os primeiros momentos, ó, preconceito, orgulho, vaidade, prepotência, glamour, raiva, ganância, né, tristeza, insegurança, inveja, são aqueles aplicativos, né, dessa experiência que não nos deixa perceber a outra face da moeda. Lembra Jesus falando? A Deus o que é de Deus e a materialidade o que é da materialidade. Então, meus amigos, os missionários são aqueles que enxergam profundamente, sempre indo mais fundo na essência, na verdade, e esta é a sua grande força. A grande força do missionário é essa aqui, meus amigos, como sempre falo, é se reposicionar, é validar, é acreditar, é ver esses contextos. Aí essa frase se encaixará perfeitamente. E todos podem ser esse missionário. Todos são missionários, mas há aqueles que dentro da programação cósmica foram inicialmente colocados na vanguarda, como Buda, Krishna, Moisés, Jesus. E aí as quebras de paradigmas começam a ficar mais patentes. Então, o que nosso amigo Moisés falou, né? Pegando mais aqui para o nosso lado, aí vem Jesus e fala: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então Moisés com os 10 mandamentos, Jesus vem depois e coloca 2 mandamentos. Então já mostrou uma quebra de paradigma aí, já mostrou um novo momento do Antigo Testamento para o Novo Testamento. No pretérito, lembramos que povos com altíssimas tecnologias viveram em nosso orbe, que povos nos Andes ascenderam, deixando seus pertences intactos. Esses povos, para ascenderem, atingiram um clímax que surpreenderam a si próprios, vencendo as densidades da terceira dimensão. Como que nós vamos ascender se ainda estamos apegados? Ó, como né, no primeiro vídeo, ainda estamos nos apegos, estamos nos medos, nos preconceitos, das crenças. Então, esses irmãos nos Andes que ascenderam, venceram a terceira dimensão, eles o que fizeram? Seguir aqui, ó, essa energia aqui, ó, foram por uma porta estreita. Eles fizeram o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É só isso que Jesus pede para todos nós. E a criação das pirâmides e tantas outras obras milenares foram e são testemunhos de quebras de paradigmas. E, nesse contínuo, surgirão ainda mais quebras de paradigmas. Afinal, em todos os tempos, algumas marcas na história da humanidade ficaram importantes, entre elas as próprias pirâmides, né? Tem um marco na história da humanidade, que o homem até agora não soube precisar aquela situação. Mas outros mais recentes nós temos como acompanhar até pelos noticiários. E haverá muitas quebras de paradigmas acontecendo no agora. Portanto,
devemos ser observadores e analisarmos com o coração tudo o que acontece, porque também somos co-criadores dessa nova era. Entende? Também somos. Não tem ninguém parado. Aquela ideia do... não existe. Todos fazem parte do trabalho nesse download contínuo com o Criador. Pensem nisso. Mas também observe, coloquei novamente esta imagem que retrata o divisor de águas. Observem vós, intimamente, as colocações da criação e a experiência como um todo, abaixo. Não esqueçam, 11 do 11 do 11. Ali é o divisor de águas. Ali começa uma nova era, um novo agora. Então, fiquem na paz de nosso Mestre Jesus e muito obrigado pela atenção de todos vocês, pois a importância desse carinho, desse acolhimento de todos, repercute, reage em mim. E eu vejo que estamos alcançando os vossos corações. Muito obrigado e assim é.